Olá, boa tarde. Olá, olá, boa tarde, cá estamos. Cá estamos aqui para mais uma quarta-feira de live, onde vamos falar sobre a terapia não é magia. Olá, Exatamente. Como é que estás? Isabel. Olá, olá a todos que nos veem. Como é que estás? Eu estou ótima. E tu? Também, sinto-me bem. Por acaso estou muito bem, desde a última Olha que semana. bom, olha que bom. Muito bom, já é assim os lives da primavera a aparecerem. Olha, então Então, queres... Diz, chuta. então o que é que nós vamos falar hoje? Na semana passada introduzimos aqui o tema dos relacionamentos. Os relacionamentos. Focámos mais nos relacionamentos amorosos. E focámos também aqui naquela ideia de que ouvimos várias vezes em consulta: porque o meu marido isto, ou a minha mulher aquilo, e eu depois fico a sentir-me de determinada forma porque ele faz isto ou ela faz aquilo. Então veio essa ideia para explorarmos hoje aqui nesta conversa. Uhum. O que é que o outro me faz sentir? Quer dizer, Era nós da isto, não última era? vez, era. Nós da última vez já tínhamos estado a falar sobre resgatarmos a responsabilidade que temos na nossa cota parte da relação. E eu acho que isto vai de encontro ao que fizemos a semana passada, porque o outro não me faz sentir nada, porque quem sente sou eu, não é? Nós Exato. E era... temos esta frase feita nos relacionamentos do ai, aquela pessoa faz-me sentir, nananã. Ai, o meu marido ou a minha mulher faz-me sentir, nanani, nananã. Mas quem está a sentir somos nós. O outro não foi lá dizer-nos para sentir tristeza, zanga, raiva. E por isso é que isto me Verdade. chamou um bocadinho a atenção, não foi? Eu acho que disseste aí uma frase, bem, já começaste mesmo assim. Ah, Uau! desculpa. Disseste aí uma frase fantástica que eu gostava de tentar Agarrar. replicar. Sim. Que é: o outro não me faz sentir nada, porque quem sente sou eu. Exato. Não é? Tão simples É. quanto isto. Tão Então simples pronto, olha, quanto foi isto. o dia de hoje. Beijinhos e abraços e até à próxima. Desculpa, mas isto ajuda muito quando alguém chega à consulta e diz: ai, o meu marido está-me sempre a fazer sentir, sei lá, ajuda-me aí num sentimento, uma emoção. Sei lá, zangada. Zangada. Está-me sempre a fazer sentir zangada. Quem está a sentir-se zangada é você, não é? Não Mas é o espera, marido. tudo bem, mas eu vou te dizer assim: sim, eu fico zangada porque ele deixa as toalhas do banho. Estamos a pôr isto no homem, não é? Mas ele deixa a toalha do Desculpem. banho molhada em cima da cama. Podia ser ao contrário. Vamos só usar aqui um exemplo, não é? Portanto, o comportamento dele deixa-me zangada. O comportamento dele deixa-me zangada, mas não é o comportamento dele. É o que eu sinto quando olho para o que ele faz. É sempre através da minha lente, não é? Isto vem muito de acordo com aquilo que nós tínhamos falado na semana passada, de resgatarmos a nossa responsabilidade na relação. Se eu me sinto zangada quando ele deixa a toalha molhada em cima da cama, eu tenho que ir compreender porque é que isto me incomoda. E tenho que saber depois comunicá-lo de uma forma assertiva e cuidada, consciente, à outra pessoa. Para não dar disparate, não é? Não é chegar e dizer: oh Manela, fico muito zangada quando tu não sei o quê. E ele diz: então, mas porquê? O que tem? É só uma toalha. Há que perceber de onde é que isto vem e saber comunicar de uma forma adequada, pronto. Mas isto quando nós dizemos ele faz-me sentir, ele não me faz sentir nada, nem ele, nem ela. São os nossos gatilhos, não é? Nós vamos no trânsito, não são os carros que nos fazem sentir a raiva de estar no trânsito, não é? Nós já estamos a sentir alguma dificuldade, se calhar, a gerir o trânsito e a gerir aquele tempo que estamos ali parados por mais diversos motivos. Isto faz sentido o que eu estou a dizer? É mesmo isso, eu concordo contigo. E deste aí o exemplo do trânsito, que é assim um grande exemplo. É algo que nós não controlamos. Aqui está tudo bem. Pronto, é isso, está tudo bem, né? Direitinho. Ouviste o barulho? Ouvi, mas não Está sei o tudo quê. bem. Pronto. Está tudo certo. Mas, voltando à ideia do trânsito.
A ideia do trânsito em que, e às vezes as pessoas até podem mostrar assim, a sua pior sombra, ou o seu pior lado quando estão no trânsito. E ser todos os dias aquela história, não é? E o que é que eu vou sentir? Há ali no para-arranca ou no trânsito, ou alguém que se atravessa um carro, o que quer que seja. Isto pode trazer para mim a impaciência, a zanga, a raiva, uma frustração gigante, e vai trazer aquela sementinha, vai começando a crescer, a crescer, a crescer, e às tantas dou por mim a ter, sei lá, eu ia dizer um diálogo, mas nem é bem um diálogo, não é? Um monólogo gigante onde eu estou a extravasar toda a minha raiva para os outros carros, não é? E na verdade não estou a ter uma interação direta com ninguém. É com o mundo, no fundo, com os carros. Porquê? Porque eu estou a sentir. Exatamente. O outro senhor que passou no carro XPTO não te fez sentir nada, não é? Ele não te pôs o sentimento. Ele despertou alguma coisa que tu reconheceste e que te fez sentir essa emoção. Olha, vês? Porque isto é eu acho que isto é um defeito de fala do nosso português. O ele fez-me sentir qualquer coisa. Que depois, levado à letra, te responsabiliza a pessoa que está a sentir. Porque, repara que até eu, a dar o exemplo, usei a expressão ele fez-te sentir. Mas a verdade é que ninguém me faz sentir nada. Está sempre dentro de mim, não está no que o outro me está a dizer. Porque lá está, uns dizem que nós vamos no trânsito. E é tranquilo, eles podem buzinar, podem chatear, podemos estar parados e está tudo bem, estamos calmas, tranquilas. E há outros que dizem que basta a primeira buzina dela, a primeira entrada assim mais agressivamente e nós já estamos assim, de olhos arregalados a ferver, não é? Portanto, basicamente eles não nos fazem sentir. É quase como aquilo que se diz que os filhos vêm trazer-nos à luz aquilo que nós estamos a tentar esconder há muito tempo. Não sei se já tinha... Pronto, já falámos sobre isto, não sei. Sim, falámos isto na semana passada, abordaste também essa questão, que no seguimento, primeiro relacionámos com a relação amorosa, aquela questão do ser o espelho, aquela pessoa está-me a mostrar o convívio com aquela pessoa, está-me a mostrar que há aqui questões minhas Exatamente. que eu posso trabalhar e posso aprender a gerir. E os filhos, depois reforçaste com essa ideia dos filhos, e os filhos também te vão ajudar, os desafios que surgem com o relacionamento dos filhos, que também vai ajudar a perceber, que eu não me é? conheça melhor, não é? Sim, os filhos só trazem à Aliás, luz. não acho que seja que ajudar diretamente a que eu me conheça melhor, mas porque eu preciso ter essa noção antes, não é? Eu preciso ter a noção, eu posso escolher ficar a bater de frente com estas situações e querer mudar as pessoas à minha volta ou revoltar-me porque ninguém me compreende e os outros fazem-me sentir uma série de emoções, ou dar o passo a seguir e então calma. Então isto se calhar está-me a mostrar mais sobre mim do que sobre eles. Exatamente. Voltamos ao início da outra semana, que é nós não vamos mudar os que estão à nossa volta, nós vamos mudar a forma como nós estamos, como nós nos sentimos. Conhecendo-nos melhor, conseguimos aqui perceber os nossos gatilhos. E às vezes nós estamos aqui a falar e eu não sei se dá para perceber que quando nós devemos mudar, não é uma mudança vinda do consciente. As mudanças acontecem ao nível do subconsciente, é uma coisa muito... Um dia, damos por nós na situação X, Y, Z, que nos tirava sempre do sério, que nos fazia sentir sempre zangadas, tristes, frustradas. Espera, mas eu não reagi assim agora. Espera, mas isto aconteceu e estou igual. Já não me ferve o sangue, já não me... A toalha em cima da cama já não é... Pronto, é só uma toalha em cima da cama. Eu gosto muito quando as pacientes chegam ao fim de 2, 3 consultas e têm sabe, aconteceu esta situação e de repente não fez nada. Senti-me bem, tranquila. Mas sabes que isso é muito interessante, porque normalmente, não sei se acontece contigo, mas já várias vezes aconteceu comigo pessoalmente
E já ouvi várias pessoas no pós-sessão, não é? De umas sessões para as outras. Quando nós estamos ali a apanhar as pontas e a perceber a evolução. E quando estamos a fazer este debriefing, não me ocorre aqui outra palavra, entre sessões e perceber que mudanças e que evolução é que possa ter existido. E às vezes é aí que há o cair de ficha, porque a mudança é tão natural, não é? Exatamente, Que aquela toalha molhada em cima da cama que deixou de me incomodar, eu só tomo noção disto, a consciência desta mudança, quando há este tempo para parar e para poder avaliar, porque é tão natural que é preciso a ajuda, se calhar, de uma terceira pessoa para levar nesse caminho. Ou seja, eu não estou lá para ver, eu enquanto terapeuta não estou lá para ver se o marido daquela senhora deixou a toalha em cima da cama ou não é? Mas na conversa em que, então em que situações é que aconteceram? Há aquele momento, não é? Tipo, não é? É verdade, aconteceu e eu não acho super reagi da mesma interessante. maneira. Mas é engraçado porque é o que tu dizes, é no subconsciente, então as pessoas não têm consciência e chegam à consulta e nós dizemos, então como é que está? Estou bem. E como é que tem andado a lidar, imagina, com a compulsão alimentar? Tem tido. E a pessoa fica assim, aqueles 5, 10 segundos. Não, por acaso, não. E é quando a pessoa começa a cair a ficha do comportamento mudou, a forma de estar mudou. No sono é muito normal. Então, como é que está a dormir? Tudo bem. Então, mas eu tenho aqui escrito que costumava acordar à noite para ir à casa de banho ou que costumava ir comer à noite. Não tem acontecido nada disso. Mas é tão normal, é quase como se aquilo tivesse acontecido sempre tão bem a vida toda, que a pessoa nem traz à consciência esta alteração tão grande na vida. E isto sim parece magia. As pessoas estão a falar e quando esta ficha cai é tipo tchanã! Ocorreu magia! Mas isto lá está. Voltando agora aqui aos nossos relacionamentos, vem de um primeiro lugar de reconhecimento de necessidade de mudança, não é? De necessidade de olharmos para nós e não para os outros que estão à nossa volta. De vermos quase os outros como espelhos. O que é que eles nos estão a trazer sobre nós? Não é? E depois querer participar na mudança e no crescimento, no nosso autoconhecimento. E agora, estava-me a lembrar aqui de uma coisa. Ok, as emoções que eu sinto são só minhas, não são o outro que me vem colocar aqui. Mas isto, a pergunta que eu agora deixo aqui no ar para nós e para que possam também contribuir aí desse lado, é, ok, então eu devo aceitar tudo que vem, qualquer comportamento que vem do outro lado, eu devo aceitar tudo, já que isto é meu? Faz-me sentir zangada a determinadas situações. Então, ok, eu percebo. Então isto está a falar mais comigo do que o outro, mas eu devo aceitar? Estás a perceber aqui a minha questão? E no outro dia estava a ler um livro para os meus filhos, que eu depois posso partilhar com eles, se quiserem, e que dizia, estava a falar especificamente sobre a raiva, e que dizia que qualquer emoção é bem-vinda, são emoções, não há boas nem más, e, por exemplo, aquele exemplo era a raiva. E para que é que servia a raiva? Não é? Naquele contexto específico, para que é que servia a raiva? Todas as emoções nos traduzem as nossas necessidades, não é? Naquele caso, a raiva era um aviso. E a raiva, quando nós sentimos raiva, é um aviso que alguma coisa ali naquela situação não está equilibrada. Portanto, respondendo à tua pergunta muito diretamente, não, nós não temos que aceitar porque nós temos os nossos limites pessoais e temos que saber quais são os nossos limites pessoais. Mas se aquela pessoa fez... Vamos voltar ao exemplo da toalha. Acho que é simples e concreto. Se aquela pessoa deixou a toalha dela em cima da cama molhada e eu sinto muita raiva com isto, qual é que é a necessidade que eu tenho por trás disto? Não é? Tantas. Podem ser tantas, não é? E aqui começa o nosso novelo, para nós desfiarmos. Qual é a necessidade que eu tenho por trás disso? É da organização? Pode ser simplesmente, pode ser uma necessidade muito simples, como eu tenho necessidade de organização. Aquela toalha
Não faz parte de uma coisa arrumada e organizada. Não, sinto-me desrespeitada. Isto seria mais profundo agora para nós fazermos a perguntinha, não é? Para irmos puxar a perguntinha certa. Qual é o meu limite? No fundo, depois vamos chegar a qual é o meu limite sobre isto. Eu aprendo a tolerar a toalha ou não aprendo a tolerar a toalha? A toalha vai deixar de me fazer confusão ou não? Depois depende do comportamento do outro. Se for um comportamento que ultrapassa o meu limite, quer dizer, não é para aprender a tolerar, é para aprender a impor o nosso limite. Não sei se me fiz entender, se fez sentido aquilo que eu estava a dizer. Para mim fez todo o sentido. Usaste agora aqui a expressão o impor o meu limite. É importante e estas emoções que eu sinto dentro de uma relação mostram realmente, ou podem-me mostrar, quais são as necessidades básicas que eu tenho aqui que estão a gritar, não é? Que estão a dar sinal. E perceber, e é aí que tu estavas a dizer, o saber impor o meu limite. E eu acrescentaria aqui uma questão que é o impor o meu limite. Eu tenho que ter noção que do outro lado também há uma pessoa que também sente coisas, não é? Não sou só eu a sentir. Também do outro lado há uma outra pessoa que também sente as suas próprias coisas e que também vai estabelecer os seus próprios limites. E este encontro, este equilíbrio, eu acho que dá muito trabalho. Pois dá, pois dá. Não é trabalho. Desafio? Não sei. Desafio e trabalho. Eu acho que é algo que é um trabalho. A palavra trabalho para mim aqui tem a ver com o sentido de ir sendo trabalhado no dia a dia. É algo que não é esforço, já percebi. Não é trabalho mau, é trabalho bom. Crescimento. Sim. Mas que não acontece uma vez. É uma questão que acontece sempre. Tu estás numa relação com uma outra pessoa, e o mesmo com os filhos, não é? Na interação com outras pessoas, tu estás sempre a trabalhar. Estás sempre a trabalhar essa questão e estás-te a conhecer também. Agora estava-me aqui a lembrar de uma paciente minha que uma vez me disse que... Sabes quando tu tens uma relação e que às vezes as mensagens... imagina, a namorada ia sair e não lhe mandava mensagem. Isto para cada um de nós tem um significado. A outra pessoa não mandar mensagem. E no caso dela, era uma preocupação imensa se estaria tudo bem. Ou seja, a necessidade que ela tinha, ou seja, ela não recebia as mensagens, começava a ficar nervosa, começava a ficar ansiosa, tinha medo. Medo de que tivesse acontecido alguma coisa a outra pessoa. Isto acontecia com o namorado, acontecia com a mãe, acontecia em vários contextos. Portanto, era um padrão dela. Mas isto comunica muito sobre as necessidades que ela tem. De previsão, de controlo. Este exemplo, por exemplo, quando alguém não nos responde a uma mensagem, quando a pessoa não está, para cada um de nós vai ter um impacto diferente porque vai falar sobre as nossas necessidades. Para muitas pessoas, se calhar sentirmos-íamos, esta palavra é muito complicada, desvalorizadas, não sei, sentíamos-nos abandonadas. Para aquela pessoa, para aquela paciente em questão, era medo que tivesse acontecido alguma coisa. Isto, claro, tem a ver com a história de vida da pessoa, mas é muito interessante quando a pessoa analisa uma coisa comum do seu dia-a-dia, uma interação por mensagens, que ocorre em alguns contextos, quando a pessoa não me responde, o que é que eu sinto? Como é que eu lido com isto? E o que é que isto diz sobre mim? Ok, tenho muito medo que aconteça alguma coisa a estas pessoas. Não é? Claro, depois vamos aprofundar esses medos, não é? Mas aí está, essa pessoa já tomou a consciência de que o não receber aquela mensagem do outro com o simples cheguei, fazia-a sentir coisas. Ela sentia coisas. Neste caso era uma coisa de limites, era o cheguei, era o está tudo bem, era o continuo aqui, aquelas mensagens muito... que na prática não servem para grande coisa, sem ser para descansar o outro que está do outro lado que não foi sair, por exemplo. Lá está, para descansar o outro. Para o outro sentir qualquer coisa.
Mas é importante aqui neste exemplo perceber que este tipo de comportamentos a cada um de nós ia fazer sentir uma coisa diferente, porque isto fala muito sobre aquilo que nós precisamos nas relações. Por exemplo, será que é igual para mim quando o meu namorado não me diz, ou quando a minha mãe não me diz alguma coisa? Ou quando a minha melhor amiga não me diz alguma coisa? É uma coisa? Eu lido da mesma maneira? Há a mesma necessidade? Pode não, eu acredito que em termos de necessidades básicas podem não ser as mesmas. Exatamente. Porque quando nós estamos num relacionamento amoroso, estamos a dividir, escolhemos estar a dividir a nossa vida, o nosso dia-a-dia com a outra pessoa e quer queiramos, quer não, eu vou usar aqui uma palavra que pode ser meio polémica. Mas quer queiramos, quer não, nós estabelecemos expectativas. Claro. E estas expectativas depois também podem ser um sinónimo das necessidades que nós temos que nutrir e podem não estar nutridas. E então aquilo que eu acredito é que uma relação amorosa traz-nos, mostra-nos necessidades. Podem não ser necessidades diferentes, as necessidades podem ser as mesmas. Contudo, a intensidade com que a intensidade com que essa necessidade possa estar a sinalizar-se pode ser mais forte. Eu até admito que a necessidade até pode ser diferente consoante a pessoa, porque eu acho que tu crias expectativa de acordo com a pessoa. Tu podes ter uma expectativa em relação à tua mãe, ou podes ter uma expectativa em relação à tua melhor amiga. Já sabes que a tua melhor amiga, por exemplo, é uma daquelas pessoas que nunca responde às mensagens. Tipo, tu até gostavas muito que ela te respondesse, porque sabes que ela até foi para um festival, não sei onde, mas já sabes que tipo, nem vale a pena ter a expectativa. E apesar de teres aquela necessidade de saber que está tudo bem com ela, ou dela te contar as coisas, já não vais criar essa expectativa, porque a pessoa é diferente e sabes que não vai, se calhar em relação ao marido, ao namorado, em relação à mãe, já traz uma expectativa diferente. Está a fazer sentido o que eu estou a dizer, para ti? Para mim faz. E faz mesmo sentido porque são relações diferentes. Tu estabeleces uma conexão diferente com cada uma dessas pessoas. E por isso é que eu acredito que a relação amorosa nos traz ou nos mostra estas cartas todas. É quase como, olha, está aqui tudo. Agora faz o que quiseres com isto. Agora lida com isto. Joga com este conjunto de cartas que eu te dei. Só se que eu estava a pensar aqui. Agora está a pensar as pessoas que nos ouvem e dizem assim, está bem, chegámos à minha necessidade. Então e depois? O que é que eu faço com isto? E isto é uma parte muito bonita da magia da terapia. Porque as nossas necessidades, só nós as podemos atender. São nossas, como diz o nome, não é? São nossas de cuidar, são nossas de nutrir, são nossas de... Ajuda-me em palavras, porque são as nossas necessidades. E o outro, com uma história própria, com as suas expectativas, com os seus antigos relacionamentos, com toda a sua mochilinha, também vai ter as necessidades dele. E vai ter de as nutrir também, vai ter de aprender a lidar com elas. E aqui vem a autorresponsabilidade. Aqui vem... Eu acho que tenho aqui uma imagem na minha cabeça que... Assim. que eu acho que ilustra bem esta ideia de que o que é meu e o que do outro é do outro. E não quer dizer que haja um que seja mais verdade que o outro. E então, nunca. Eu vou pedir-te agora, ou vou pedir-vos para imaginarem comigo aqui esta imagem. Estou pronta. Então, imagina que escreves num papel um número 6. Tens uma folha e escreves o número 6. E que colocas o papel deitado e tens outra pessoa à tua frente. E o papel está, tipo, em cima da mesa. Olha, é um exercício. Em cima da mesa eu tenho uma folha em branco e vou escrever o número 6. E tu estás à minha frente, do outro lado da mesa. Que número é que tu vais ver? O 9. Mas espera, o papel está virado para baixo ou para cima? É indiferente. Se eu escrevi o número 6, tu vais ver o 9. Exatamente, mas se o papel estiver virado para baixo, ainda tenho que usar mais a minha imaginação e ver os contornos do número. Esquece, não estava a imaginar. Eu acabei de o escrever, imagina. Eu pus o papel em cima da mesa e eu acabei de escrever o 6. Tu estás do outro lado da mesa, tu estás a ver o 9. E então, o facto de tu veres um 9 significa que eu estou errada em ver um 6?
E o Não, facto de eu ver um 6 significa que tu estás errado em ver um 9? Não. Este exemplo é muito bom. Para como dentro das relações nós temos perspectivas tão diferentes às vezes sobre as mesmas situações e que temos que E aprender. ambas estão certas. Exatamente. Faz parte aqui de um aprendizado que nós temos que às vezes pôr-nos no local do outro para perceber que também está certo. O que o outro está a dizer ou a sentir que também faz sentido do outro lado da mesa, neste caso. Não é? E isto leva-me aqui a algumas ideias. Eu às vezes faço este exercício mesmo com folha de papel em consulta. Coloco mesmo a folha de papel e escrevo e faço este exercício ali mesmo visual. E normalmente entrego a folha, que é só uma folha em branco, com o número 6 ou o número 9. Entrego e pronto, a pessoa leva para casa e agora pratiquem. Mas isto também tem a ver com as tais necessidades. O meu número 6 são as minhas necessidades. O teu número 9 são as tuas necessidades. E ambas, as tuas e as minhas, são válidas e têm exatamente o mesmo grau de importância. E eu acho isto muito curioso porque vamos cada um reconhecer e trabalhar individualmente nestas necessidades, porque, como estavas a dizer, só nós é que podemos alimentar as nossas próprias necessidades. Como? É uma boa pergunta, não é? Ok, Claro. certo. Então, eu tenho uma necessidade de ser ouvida. Imaginemos. Por exemplo, ainda há o exemplo da toalha. Então, eu repito, todos os dias, não deixes a toalha, por favor, em cima da cama. Então, e todos os dias que eu chego e a toalha está em cima da cama, vou-me irritar. Atrás desta irritação, o que é que existe? Uma necessidade. Se calhar existe mais do que uma, mas vamos agarrar numa. Sim, vamos só por uma, para não É ficar uma confuso. necessidade, por exemplo, eu sinto que não estou a ser ouvida. E como eu sinto que não estou a ser ouvida, isto dá-me raiva. Então, como é que eu posso trabalhar? Primeiro, ponto número 1, eu já percebi qual é a minha necessidade e é um passo importantíssimo. Então, se a minha necessidade é ser ouvida, o que é que eu posso fazer? Que estratégias é que eu posso tomar para eu poder sentir que efetivamente sou ouvida? E este é, assim, um exercício que eu acho que é mesmo muito interessante nós percebermos. Claro que em terapia depois, o que é que nós íamos fazer? Então, vamos lá explorar um bocadinho melhor isto e ir lá mesmo à raiz da questão, não é? Mas Até eu porque, acredito... desculpa interromper, até porque conscientemente, enquanto nós estamos a conversar no início da consulta, a pessoa vai-nos dar uma resposta consciente, muito racional, muito pensada. E quando nós começamos a explorar, como tu dizes, em hipnose, a resposta vem de um sítio muito autêntico, muito. Não está a parecer outra palavra sem ser autêntico. É uma resposta. Nós dizemos, então o que é que poderia fazer? Isto. E eu dou-te um E às exemplo. vezes são coisas muito simples. Boa. Posso dar um exemplo? De uma sessão que fiz em que a pessoa comia bolachas compulsivamente. Fomos fazer o trabalho no subconsciente e, entretanto, eu perguntei, quando tudo estava resolvido e à luz do dia, eu perguntei, então, e o que é que essa pessoa agora pode fazer quando se sente assim? E a resposta foi, posso ir correr. A pessoa fazia desporto, ok? Portanto, vinha já do hábito dela de... Portanto, eu não me lembro bem qual é que era a emoção. Estava aqui a tentar lembrar-me, não me lembro da emoção. Lembro-me do comportamento em si. Mas havia uma emoção associada a comer bolachas. Ou seja, o comer bolachas era uma compensação por estar a sentir... não me lembro. Mas percebes? E quando fomos resolver aquilo tudo, eu depois perguntei, então o que é que essa pessoa pode fazer agora quando se sentir assim? Posso ir correr? Posso ir fazer exercício? Foi a pessoa que trouxe isto dela, de dentro Como a dela, estratégia. como a estratégia dela, que é, na minha opinião de terapeuta, é muito mais válido quando é a pessoa a dizer. O eu andar a tentar arranjar estratégias pelas pessoas não resulta. Na minha opinião, não resulta. Nós temos de dar uma Mas ideia olha, a outra.
para a pessoa poder perceber qual é que é o caminho que nós estamos a tentar. Por exemplo, nós podíamos dizer, não, olha, beba um copo de água em vez de comer. Olha, vá dar uma volta à casa ou vá arrumar uma gaveta. Mas depois quando a pessoa em hipnose nos responde, posso ir correr, aquilo é o que faz sentido para nutrir aquela emoção, a necessidade que está por trás daquela emoção. Fez sentido para ti este exemplo? É que estava-me a lembrar disto enquanto estavas a falar, desculpa. E agora, não, foi ótimo, eu acho que é um exemplo prático e é muito bom e explicar que efetivamente vem lá mesmo do fundo, é da própria pessoa, não é ninguém externo a dizer, então faz isto. Eu não diria Porque se me dissesses a mim, exatamente era o que eu estava a dizer, se me dissesses a mim, olha, para não comeres um pacote inteiro de bolachas, vai correr, eu dizia-te assim, vai tu, eu não ia. Diz-me como é que foi. Vai, corres tu comigo. Exato. Então me sentir assim, enquanto eu com bolachas, vais lá correr. É como eu, também. Claro que para mim não ia resultar, não é? Mas eu agora estava a pensar aqui noutra coisa, deixa ver se eu vou buscar este pensamento, que é... Nós às vezes... Diz, desculpa. Ir buscar uma estratégia para lidar com a minha zanga relativamente à toalha molhada em cima da cama. A estratégia, assim, e falando na parte consciente, indo lá ao início da tua conversa, eu vou dizer assim, então isso é fácil. Basta que ele deixe de pôr a toalha em cima da cama. Tão simples. Mas às vezes pode resultar, a gente pode chegar ao pé da pessoa e dizer assim, olha, eu sinto-me realmente muito irritada quando tu pões a toalha em cima da cama e isto não está a resultar assim. Preciso mesmo que comece a pôr a toalha onde for, onde eu achar que ela devia estar. E a pessoa até pode ir lá e pôr a toalha no sítio que eu disse. E uma vez ou outra escapar para cima da cama e nunca... Não ser mais um hábito, mas ser só uma exceção de vez em quando. Mas e se a pessoa não estiver disposta a acatar o que nós lhe estamos a dizer? É isso. Não é? Mas tu podes, por exemplo, dizer... Tu estavas aí a fazer um discurso hipotético, não é? Sim. Mas, por exemplo, se eu posso também usar como uma estratégia falar com o outro sobre a forma como aquilo me faz sentir. Não é só a zanga. Lá está, se eu falar sobre aquela necessidade e se eu explicar e conversar com o outro e conseguir dizer qualquer coisa como o facto de eu ter que repetir esta informação todos os dias e o comportamento não alterar faz-me sentir não ouvida. Portanto, para eu me sentir ouvida, eu necessito que me possas ajudar e possas colaborar comigo, por exemplo. Mas isto sem nunca eu me desresponsabilizar, sem... Ok, então eu vou dizer ao outro, agora ele vai fazer assim e assim eu já não vou zangar. Claro. Ok. Eu acredito que esta parte de conversar com o outro trabalha em paralelo com a minha responsabilidade. Não é eu vou dizer, então olha, eu já te disse que eu não me sinto ouvida, passas a não pôr a toalha em cima da cama e isto resolve-se. E aí eu posso estar a atingir o limite do outro. Aliás, eu estava-me a lembrar, está bem, eu digo que ao outro não pôr a toalha porque me sinto irritada e preciso que ele colabore e não sei o quê. E o outro até deixa de pôr a toalha e aquilo até se resolve assim, muito numa conversa consciente. Aquela emoção vai aparecer noutra situação qualquer. Sim, porque ela tem que ser resolvida em mim, não é no outro. E eu acho que isto é o bonito da terapia e da hipnose, que é, se nós formos trabalhar em nós, se calhar nós até nos habituamos a passar pela cama, pegamos na toalha, pomos no sítio certo e aquilo não nos faz sentir nada. Não provoca nenhuma irritação, não provoca nada. Olha, passamos e mudamos o sítio, porque trabalhamos aquilo em nós. E não vai haver outras situações que nos façam sentir aquilo, aquela emoção, que nos façam gritar aquela necessidade de ser ouvida, porque depois arranjamos estratégias para sermos ouvidos de uma forma saudável. Por exemplo, nós arranjamos aqui uma estratégia de ser ouvidas muito saudável. Decidimos conversar uma com a outra de forma pública, não é? Obviamente que nós as duas gostamos de ser ouvidas. Acho que nota-se, não é? Mas é uma estratégia saudável, não incomodamos ninguém, não estamos a fazer mal a ninguém, sabemos que temos muito feedback, que as conversas ajudam outras pessoas a compreenderem alguns gatilhos e algumas formas de estar e até a pessoa a decidir fazer terapia, o que também lá está,
nos dá reconhecimento do nosso trabalho. Isto são necessidades nossas, não é? E usamos esta estratégia tão saudável para as nutrir. Olha, tive uma ideia. Ui. Agora que eu te estava a ouvir, tive aqui uma ideia. O que é que tu achas? Nós temos estado aqui a falar bastante sobre as necessidades. O que é que tu achas nós agarrarmos esta ideia e fazer um próximo episódio onde possamos falar e abordar um bocadinho mais esta questão das necessidades? Olha, acho ótimo e até acho muito interessante as pessoas perceberem onde é que cada uma de nós foi aprender estes contextos. Porque aprendemos em sítios diferentes, com objetivos diferentes e quando vamos a falar uma com a outra, falamos o mesmo português, se é que me fiz entender. Porque o contexto onde fomos aprender isto é totalmente diferente e é tão giro como depois o comunicamos e faz sentido, não é? Está combinado. É verdade. Boa. Está combinado. Então, Próxima e mais semana... alguma coisa a acrescentar? Desculpa, falei ao mesmo tempo que tu. Não. Estou tranquila. Ficamos com as nossas necessidades para falar na próxima semana e de onde é que nós retiramos estes ensinamentos, de onde é que vem esta forma de nós vermos as coisas. E não, só pedir às pessoas que partilhem, que deixem o like, que deixem os comentários se tiverem algum tema que gostassem de ver aqui conversado. E para a semana cá estaremos, novamente. E para a semana cá estaremos. Só agora no final é que podemos fazer aqui um destaque. Devem ter percebido que aqui a forma de nós estarmos live mudou um bocadinho. E provavelmente estas mudanças podem continuar a acontecer, mas nós vamos continuar aqui a partilhar as nossas conversas. Exatamente. Estamos sempre em alterações e mudanças. Estamos em crescimento, não é? Estamos a ficar super tecnológicas, inovadoras e coisas. Estamos a aprender imenso. Um beijinho. Olha, um beijinho grande, um bom resto de dia para ti. Até à próxima semana. Até à próxima. Um beijinho. Beijinhos a todos. Adeus, beijinhos.